Vamos lá, estamos aqui iniciando a webconferência do dia 19/5, turma de artefatos e funcionalidades de TI, EN 23801. Bom dia a todos novamente, tá? Só para ficar aqui registrado na gravação, pessoal que já está aí. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre segurança, né? A gente vai falar sobre ameaças, vulnerabilidade, risco e vai apresentar para vocês algumas medidas de segurança e algumas questões importantes aí e alguns sites, né, que são muito importantes para a segurança da internet no Brasil. Isso no final, né? A gente vai passar a transparência e ao final da transparência a gente vai falar sobre alguns sites que são mantidos pelo Comitê Gestor da Internet Brasil, que são extremamente importantes para todo profissional de informática seguir do ponto de vista da segurança. Ok? O pessoal ainda está entrando aí. Vamos dar mais um minutinho. E a gente já começa. Amanhã tem live, hein? Vocês têm assistido as lives? Amanhã, qual é a live? Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Luiz, mas tá difícil, né? Usar o Windows 7 vai começar a ficar perigoso. A gente vai falar sobre isso já já. Tá bom? Bom, perigoso sempre foi, né? Vai ficar mais perigoso. Usar o Windows sempre foi perigoso. Bom dia, Jorge. Bom dia, João Vitor. Então vamos lá. Amanhã vocês têm assistido as lives aí? Não estão sabendo? Amanhã, ó, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Nós já tivemos duas lives, né? Uma sobre com o pessoal que trabalha lá fora, né? Alguns expatriados, né? É um termo meio feio, mas esse é o termo, né? O pessoal que está trabalhando, brasileiro que está trabalhando lá fora. A gente teve na semana passada com as meninas, né? Mulheres que empreendem, foi fantástica. Foi muito boa a live e amanhã vai ser sobre desenvolvimento de jogos. Aí, ó. A gente vai ter aí o Igor, o João Godoy e o Renan participando da live. O link está aí, ó, nessa imagem aí. Eu vou copiar o link e botar aí no chat. Espera aí. Aí, ó. O link da live está aí, ó, esse que está aí. Para vocês copiarem e guardarem. Vai ser
17h30, né? A gente vai estar começando essa live aí. Tá certo? Toda semana está tendo uma, a gente já está programando uma aí sobre DevOps, outra sobre DevNet. Em breve vai surgir aí, ok? Vamos passado aí o recado da live. Bom, vou começar então aqui, tá? Posso começar? Já tem uns colegas aí que não entraram. Epa. Ok, então, vou começar aqui. Parece que a minha rede deu uma pipocada aqui, mas acho que já voltou. Então, vamos lá. Então, hoje, está todo mundo vendo aí? A tela está compartilhada direitinho? Posso... beleza. Então, vamos lá. Então, a gente hoje vai falar de segurança. Tá? Então, os objetivos desse capítulo 12 é falar de ameaças, né, à segurança, e quando a gente fala de ameaça, a gente vai falar de ameaça, de vulnerabilidade e do conceito de risco. Acho que é melhor acender aqui. E vamos falar de procedimentos de segurança, né, como configurar a segurança da TI, quer dizer, alguns aspectos, né? Vamos falar de técnicas comuns de manutenção preventiva para a segurança, como é que a gente pode gerenciar a nossa segurança de TI regularmente, e vamos aplicar, né, o processo básico de solução de problemas, né, especificamente para a área de segurança, e vamos ver como solucionar problemas básicos de segurança. E, por fim, fazer um resumo do capítulo, ok? Bom, vamos falar de ameaças à segurança, né? Uma ameaça é um agente, é todo agente, né? Vamos fazer uma definição aqui, é todo agente capaz de explorar uma vulnerabilidade, certo? E uma vulnerabilidade é alguma falha, né? Algum item, alguma deficiência no seu sistema. Ou uma deficiência física, ou uma deficiência lógica, ou uma deficiência comportamental que você possa ter na sua empresa é uma ameaça, tá certo? Como tudo, a segurança ela está baseada, assentada em três pilares, né? Que a gente chama do triângulo da segurança, que é tecnologia, processos e pessoas. Então, você pode ter vulnerabilidades tanto tecnológicas, quanto nos seus processos, quanto associados às pessoas, tá certo? Então, como primeiro tipo de ameaça, aí, ele vem falando do software mal intencionado, né? O malware. Eles chamam de malware. É um software que normalmente é instalado sem conhecimento do usuário. Ele é capaz de modificar o navegador do usuário ou outro software do usuário, né? E normalmente ele faz coleta, né, informações do usuário. Okay? Então, um tipo de software é o que a gente chama de malware. Bom, a gente também tem os vírus, os cavalos de Troia e os worms, né, que não deixam de ser exemplos de malware, né? O vírus, ele é um software que precisa ser, normalmente ele vem agregado em outros programas, certo? Especificamente num programa que é executado na máquina do usuário, ok?
E o vírus tem uma característica, a gente está nesse momento aí, né, do vírus, e os softwares de vírus, eles têm esse nome porque eles se comportam, né, da mesma forma como um vírus que ataca aí pessoas e animais e tal. Quer dizer, ele tem a capacidade de se autorreplicar, né, e de infectar, né, outros softwares. Okay? E ele precisa, para que ele possa fazer isso, ele precisa estar num programa que seja executado, né, na máquina do usuário. Ok? Cavalos de Troia são programas que eles não necessariamente produzem um efeito claro na máquina do usuário, mas a função deles é, uma vez instalados na máquina do usuário, e eles são distribuídos na forma de um presente, né? Um gift qualquer aí, uma imagem, um papel de parede, um joguinho, alguma coisa que você abre na sua máquina, né? Um cartão de visita, uma carta de amor, né? Esse tipo de coisa, e o que ele faz é criar uma vulnerabilidade na máquina do usuário que possa vir a ser explorada, né? Depois por um vírus, por um worm ou por outro programa mal intencionado, né? Ok? E os worms são aqueles programas que ficam instalados aí na máquina da gente, né? Coletando dados e mostrando propaganda, né? Comendo completamente aí a nossa banda e, às vezes, a nossa capacidade de processamento da nossa máquina, né? Então, são exemplos aí, né, de malwares, né? Uma vez que o termo malware passou a ser um termo genérico, né, para todo software que infecta, né, e compromete, né, o uso do computador, ok? Claro, até aqui, alguma dúvida quanto a esses... Ok? Então, vamos lá. Continuando, então, aí. Bom, outro exemplo aí, né, de ameaça muito comum, né, às pessoas, às empresas, é o phishing, né, cuja imagem aí que vocês estão vendo tenta representar esse conceito, né? O phishing, ele é uma isca, né? Phishing vem de pescar, né? Então, a ideia do phishing é o cara conseguir, né, jogar uma isca e pescar, né, obter dados do usuário, ou dados de informações pessoais ou financeiras, né? Ele vem normalmente através de um e-mail, né? Pedindo atualização bancária, né? Isso é muito comum, né? Você receber um e-mail dizendo que é o banco ou o cartão de crédito, alguém levando você para um site pedindo para você confirmar as suas informações e pedindo que você entre com o seu usuário e sua senha do banco. Tá certo? Normalmente, o mecanismo, né, que o phisher, né, o cara que faz o phishing, usa para propagar, né, para fazer a sua pescaria é o spam, né? Spam é um e-mail, né, não solicitado, né, aquilo que você não pediu, e aí normalmente usado, né, que é divulgado em massa, quer dizer, usa um mecanismo que a gente vai ver mais tarde aí, de tomar o controle de um servidor de e-mail, então de vários clientes, né? E fazer um relay, né? Que a gente vai ver daqui a pouco aí, e enviar milhares, milhões de e-mails para milhões de pessoas com um phishing, tá certo? Então, normalmente você usa o spam
para divulgar, né, ou para espalhar phishing ou distribuir malwares, ok? Bom, e o que permite, né, no final das contas, né, por que a gente tem esses problemas, né? Porque os navegadores web, né, ganharam, e não que isso tenha sido um erro, porque mudou tudo, né? Foi talvez uma das coisas mais importantes que aconteceram na informática em todos os tempos, foi a capacidade do navegador executar programas, como Java, JavaScript, ou outras linguagens como Flash, da Adobe, aquela da Microsoft, que eu esqueci o nome, não é VB, não, tem um outro negócio aí de movimento, de imagem e tal, que é da Microsoft, que eu esqueci aqui o nome, que aumentam, né, a vulnerabilidade dos computadores a ataques, né? Quando você dá ao navegador capacidade de processar coisas, né, eles podem vir a processar código malicioso. Não tem jeito, tá certo? Ele fala aí também dos ataques de dia zero, de zero day, né? Os ataques de zero day é quando uma vulnerabilidade é descoberta, né? Então, naquele dia mesmo que a vulnerabilidade é descoberta, os caras lançam uma série de ataques, porque as vulnerabilidades ainda são desconhecidas e ainda não deram tempo, né, dos fabricantes, né, criarem os reparos, né, as melhorias para mitigar essa vulnerabilidade. Entendeu? Então, essas vulnerabilidades, às vezes, elas são desconhecidas e, às vezes, não são reveladas, tá certo? Muitas não são reveladas. Tem uma vulnerabilidade aí dos chips da Intel aí relacionados ao ponto flutuante, né? Uma falha que ficou anos a Intel conhecendo isso e que não falou nada para ninguém. Uma outra coisa que facilita muito e que é uma vulnerabilidade, né, inerente, né, à internet é o TCP/IP. Né? O TCP/IP na versão 4, que é o que ainda existe em massa aí na internet, né, e ele é vulnerável a muitos ataques, porque ele é muito antigo, né? Ele foi criado no final dos anos 60, né? E o objeto dele na época era eficiência, não era segurança, né? Apesar do TCP/IP ter sido criado por uma ação de segurança, né? Foi o Departamento de Defesa americano, né, que encomendou o conjunto de protocolos que hoje é o conjunto de protocolos de internet, e ele é, do ponto de vista informático, né, inseguro. Então, muitos ataques são possíveis por conta das características do TCP/IP. Por exemplo, os ataques de negação de serviço, né, os denial of service, que é um ataque que você envia uma quantidade de tráfego anormal, né, um tráfego exagerado sobre um determinado serviço, né, a fim de sobrecarregar o dispositivo ou serviço que está recebendo esse tráfego, de forma que ele não possa responder a usuários legítimos. E aí você tira o serviço do ar. E aí você colocando o serviço indisponível, você pode, entre outras coisas, colocar no ar uma máquina, né? Um clone, que a gente vai ver isso mais tarde aí também, e que vai funcionar como se fosse a máquina original, respondendo aos usuários legítimos de forma ilegítima. Tá? E esses ataques, né, eles podem ter uma origem única, né, ou uma origem distribuída, que é o Distributed Denial of Service, né, o DDoS. E aí esses caras usam o que a gente chama de botnets,
né? Botnets são conjuntos de computadores que são, o melhor termo seria zumbizados, né? Seria alguma coisa assim, né? São computadores que são transformados em zumbis, né? E disparam, né, por conta de um comando qualquer, que pode ser um link, né, que você abre num e-mail, num spam, né, ou alguma outra coisa, começam a ativar ataques a uma determinada fonte, né, e aí tiram do ar. Esses ataques, então, podem ter o objetivo apenas de tirar um site do ar, né, ou paralisar um serviço para colocar um clone no lugar daquele, tá certo? Um outro ataque também comum aí, né? É o SimFlood, né? Que eles chamam de inundação de SIM, o nome conhecido é SimFlood, aonde você abre aleatoriamente portas TCP. Vocês, quando estudarem TCP/IP, vão entender isso um pouco melhor. Mas se vocês lembrarem, lá no capítulo 7, a gente falou de endereçamento de serviço. E a gente falou que cada serviço, né, é acionado através de uma porta, né? O HTTP é porta 80, o e-mail é 2025, que agora é 495, se eu não me engano. O Telnet é 23, SSH é 22, FTP é 21. Quer dizer, cada serviço tem uma porta. Assim como cada computador tem um endereço IP, cada serviço nos computadores, tanto cliente quanto servidor, precisam também ter um endereço de serviço, né, que são as portas TCP. Né? Então, esse endereçamento de serviço ele é uma responsabilidade dos protocolos da camada de transporte, ou do TCP ou do UDP. Tá certo? Então, cada serviço vai estar associado a uma porta. Então, quando a gente faz uma conexão, mas de uma máquina para outra, existe não só o endereçamento IP da origem ao destino, mas como existe o endereçamento do serviço de origem, que é o cliente, para o serviço de destino, que é o servidor. Então, a ideia do SimFlood é você disparar vários pedidos de conexão, né, para este serviço, tentando conectar, porque esse processo acontece no que a gente chama de three-way handshake, quer dizer, a máquina que está pedindo para abrir o serviço, ela manda um sim, o servidor responde com um protocolo SYNACK, ok, eu aceito, e você dá uma confirmação com ACK, a gente chama de sim, SYNACK, ACK, né, o three-way handshake. Então, você abre uma quantidade absurda, né, uma enchente, uma inundação de SINs, né, de pedidos de abertura de conexão, e aí você fica com um monte de requisição falsa, porque essas requisições ficam abertas. Uma vez que você faz isso, o computador fica esperando, né, essas confirmações, e aí, a partir daí, você pode explorar vulnerabilidades no servidor. Ok? Bom, além disso, né, existem ataques que são diretamente, né, na parte de baixo, quer dizer, na parte de conectividade do IP, que é o que a gente chama de ataque de spoofing, né, que é quando um computador forja, né, o IP ou MAC de outro computador. Tá? A gente tem o IP spoofing ou o MAC spoofing. Então, o que a gente faz é colocar o MAC de uma outra máquina na nossa máquina, ou o IP de uma outra máquina na nossa máquina, de forma que a conexão que iria para a máquina A passe a vir
para B ou também para B, aí você consegue capturar os dados. Ok? Vou mostrar aqui mais ou menos como é que isso acontece, tá? E eu nem sei se vou poder, peraí. Porque eu mudei o kernel aqui, não sei se a minha caneta está funcionando, acho que não. Só um minutinho aí. Não tá, eu vou ter que desenhar com o mouse. Ih, vai ser foda. Bom, vamos lá. Imagina o seguinte, que você tem... Vou colocar aqui um switch. Imagina lá, um switch. Com o mouse é duro, hein? Switch. Podia estar escrevendo aqui, né? Peraí. Vamos fazer aqui. Vou usar aqui. Melhorou assim, ó. Imagina aqui um switch, né? E aí a gente tem associado a esse switch, né? Algumas máquinas. Aqui uma máquina. Ih, tem bobagem aqui. Peraí. Meu Deus. Fazer isso com o mouse é muito ruim. Aqui outra máquina. Essa máquina aqui. Essa máquina aqui. Não sei se eu consigo pegar esse cara aqui. Ótimo. E esse cara aqui. Certo? Agora imagina que cada cara desse aqui tem um Mac. Então aqui vai ter o Mac desse cara aqui vai ser 1. O Mac desse cara aqui vai ser 2. Então quando existe uma comunicação, por exemplo, do 1 para o 2, como é que o switch se comporta? O switch trabalha com uma tabela. Essa tabela... Eita, como é que eu... ruim pra caramba aqui. Essa tabela é uma tabela onde tem o MAC e a porta, associando o MAC à porta. Então, por exemplo, na tabela do switch aqui, a gente tem a informação. Deixa eu numerar as portas aqui do switch. Eu vou chamar essa aqui de porta A. Eu vou chamar essa porta aqui de B. E eu vou chamar essa porta aqui de C. Então, na tabela do switch, eu vou ter lá, ó, que o MAC 1 está associado à porta A. O MAC 2 está associado à porta B. E vou ter aqui essa máquina aqui, que eu vou chamar aqui de MAC 3, está associado à porta C. Então, o MAC 3 está associado à porta C. Ok? Então, o que vai acontecer no switch? Quando a máquina 1, por exemplo, transmitir para a máquina 2, essa máquina 1
ela vai montar um pacote. Esse pacote vai ter como endereço de destino o MAC2 e o endereço de origem o MAC1. Quando esse pacote sai daqui, chega no switch, qual o comportamento do switch? O switch vai analisar o endereço de origem e o endereço de destino e vai mandar o pacote pela porta B, porque ele vai ver que o MAC2 está associado à porta B. Então, ele vai mandar o pacote para essa máquina e esse pacote não vem para esta máquina. Tá certo? Agora, imagina que eu consiga, né, forjar isso e agora dizer que esta máquina aqui não tem mais o MAC3, que esta máquina agora aqui tem o MAC2. Tá certo? E aí, o switch vai construir uma nova tabela aqui, sabendo que agora também tem um MAC2 na porta C. E aí, quando essa máquina MAC1 enviar o pacote para a MAC2, o pacote vai ser transmitido para a MAC2 e para a MAC3. E aí eu consigo saber, né, e consigo capturar, né, todas as conexões da máquina 1 para a máquina 2. Tá certo? Isso é um exemplo bem simplório, mas para vocês entenderem o conceito de spoofing. Tá certo? A mesma coisa pode acontecer com o IP. Né? O que é muito comum acontecer é você fazer um denial of service, por exemplo, na máquina 2, que pode ser um servidor de DNS, e aí as requisições da máquina 1 não vão chegar ou não vão ser respondidas pela máquina 2. Né? Agora estamos falando a nível de IP, tá? Aí você coloca uma outra máquina, consegue dar para essa máquina aqui, para essa máquina que tem essa outra máquina aqui, o mesmo IP dessa, e essa começa a fazer respostas para essa aqui, certamente com endereços DNS falso, né, para poder obter dados do usuário. Ok? Respondendo aqui o João Vitor, a gente até pode considerar o phishing, né, uma ação de engenharia social, tá certo? Uma vez que a engenharia social usa técnicas para enganar, né, as pessoas. O phishing também, né? Mas não deixa de ser uma técnica de engenharia social aplicada em massa, né? É que normalmente a engenharia social ela tem um foco assim mais direto, pessoas a pessoas, tá certo? Existe um livro vou fechar aqui o quadro negro, tá? Existe um livro muito interessante sobre engenharia social, que é A Arte de Enganar, do Mitnick, que é o hacker mais famoso do mundo, né? Foi o cara que inventou o ataque de sequestro de sessão. Então tem um livro dele que ele fala só de engenharia social. É muito interessante, vale a pena ler. Tá? Chama-se A Arte de Enganar, do Mitnick. E tem outro dele que se chama A Arte de Invadir. Ele tem 2 livros, né? A Arte de Invadir, que é bem técnico em relação a TCP/IP, C, redes.
e A Arte de Enganar, que é só sobre engenharia social. Ok? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Então, fizemos aqui, né, os ataques de spoofing. Existe um ataque também comum, que é o Man in the Middle, que é uma máquina que se coloca entre você e a sua comunicação final. Então, por exemplo, eu mostrei lá o ataque de spoofing, né, e disse que é muito comum o pessoal usar o Denial of Service para bloquear a ação do servidor DNS. Aí ele faz um spoofing de IP e coloca um outro DNS com o IP do seu DNS. Ok? E esse DNS, então, pode desviar, por exemplo, a sua requisição que é feita para o banco para uma outra máquina, que não é o servidor do banco. Essa outra máquina, ela vai funcionar como um proxy. Ela vai receber a sua requisição do banco, vai responder para você como se fosse o banco, né? E vai abrir uma conexão com o banco como se fosse você. Então, ela vai intermediar, né, essa comunicação entre você e o banco. E aí a ideia é obter, né, nessa intermediação, seus dados de senha, seus dados bancários, de forma que, em seguida, né, ele se conecte no banco como cliente, como se fosse você, e aí faça a limpa lá na sua conta. Tá certo? Isso se chama Man in the Middle. Ok? Entenderam? Ou precisa de um desenho? Deu para entender o Man in the Middle ou precisa desenhar? Beleza, então. Então vamos seguindo. Bom. Ele chama aí de envenenamento de DNS, isso que eu descrevi aqui, né, que é a tentativa de redirecionar o tráfego, né, de sites legítimos para um site impostor ou para o man in the middle, tá? Que eles chamam de envenenamento aí de DNS. Bom, então aqui a gente fecha aqui o que a gente chama de ameaças. Então ele fala aí das principais ameaças que afetam, né, o usuário final. Obviamente existem outras ameaças, mas antes da gente partir para coisa, eu queria explicar o conceito de risco. Certo? Então, a gente viu um pouco do conceito de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade é um ponto fraco que você tem ou na tecnologia, ou nos seus processos, ou nas pessoas, ok? E essas vulnerabilidades, elas podem ser exploradas por uma ameaça. Essa ameaça pode ser, normalmente, um agente externo, normalmente, e que pode ser um software ou não, e que vai explorar essa vulnerabilidade que você tem. E a gente pode chamar do risco, né? Um produto entre a probabilidade de uma ameaça vir a explorar uma vulnerabilidade. Então, o risco, ele é essa conta, ele é o produto. Produto não é bem um produto, mas a gente sabe que é o resultado, né,
da probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Então, vou dar aqui um exemplo bem esdrúxulo aqui. Imagina que você tem uma vulnerabilidade que é um CPD no subsolo. Né? Um CPD no subsolo é uma vulnerabilidade. Por quê? Porque ele pode ser explorado, né, por uma ameaça natural que é uma enchente. Ok? Então, você tem uma vulnerabilidade, que é um CPD no subsolo, e você tem uma ameaça natural, que é uma enchente. E aí vem a questão, mas e daí? Quem vai responder se isso é um problema ou não? É o risco, tá certo? Então a pergunta é: existe risco em se ter um CPD no subsolo? Você vai dizer assim, depende. Depende do quê? Da probabilidade dessa ameaça enchente, né, explorar essa vulnerabilidade. Então, por exemplo, se o seu CPD fica na Praça da Bandeira, o risco é alto, porque a probabilidade, né, de haver uma enchente e essa enchente, né, inundar o seu CPD na Praça da Bandeira é alta. Agora, se o seu CPD for no deserto do Saara, provavelmente, né, o risco vai ser baixo, né, porque dificilmente haverá lá, né, uma enchente que irá explorar essa vulnerabilidade. Tá certo? Ok? Por outro lado, você está numa reunião, numa localização onde é comum conflitos de guerra e tal, né? Talvez, e que não haja possibilidade de enchente, né? O risco de ter um CPD que não seja subterrâneo é grande. Tá certo? Então, é importante a gente deixar esse conceito claro, porque o que define, né, se você tem um problema ou não é o risco, não é a vulnerabilidade em si e nem a ameaça em si, tá certo? Mas é o conceito de risco, tá certo? E o que a gente pode fazer com risco? Com risco, a gente pode fazer três coisas. A gente pode aceitar o risco, tá certo? Eu vou hoje, atualmente, tem um monte de gente aí aceitando o risco e saindo sem máscara, tá certo? Eu vou correr esse risco e pronto. Você pode mitigar o risco. E aí, mitigar é o termo que a gente usa, é criar mecanismos, né, para diminuir o risco, tá certo? Fazer com que a probabilidade desse risco seja sempre menor. Né? Então, o risco a gente mitiga, tá certo? A gente aceita, a gente mitiga, né? Ou a gente repassa. Tá? Então, por exemplo, você tem um carro, o risco de roubo de carros no Grande Rio é grande. Aí, o que é que você faz para se proteger desse risco? Você faz um seguro. Né? Quando você faz um seguro, você paga a seguradora para ela correr esse risco para você. Okay? Então, você está transferindo o seu risco. Tá certo? Claro, aí o conceito de risco. João Vitor, o calor também, né? Se você tem um CPD quente, né, você também tem um problema. Para você ter uma ideia em relação a essa questão de temperatura, eu vou contar um caso interessante. Quando eu era da Bradesco Seguros, a gente tinha um CPD, eles tinham, né? Um CPD que devia ter alguma coisa perto de 500 servidores lá dentro, talvez nem tanto, 300.
E havia um banco de baterias, né, enorme, 2 bancos de baterias, na verdade, que tinham capacidade de aumentar a carga dos servidores por 4 horas. Mas quando teve uma época aí que houve um negócio de apagão e tal, a gente teve que botar lá um gerador, né? Teve que ser instalado lá 2 geradores. E esses geradores, você pensa que esses geradores eram para segurar a carga a carga dos servidores? Não era não, porque o banco segurava por 4 horas. O gerador era para manter o ar-condicionado ligado, porque a gente conseguia ficar com os servidores ligados por 4 horas pela bateria, só que esses servidores ligados, esses 300 servidores ligados no CPD, em 15 minutos a temperatura do CPD chegava a 75 graus, e aí a gente tinha que desligar os servidores, e não tinha tempo hábil de, em 15 minutos, desligar aqueles servidores todos. Tá certo? Então, os geradores de emergência não atendiam os servidores. Pois é. E fora a barulheira, né? Certo? Então, é isso. O calor é uma vulnerabilidade. Então, você tem um lugar fechado, né? Você tem essa questão de vulnerabilidade. Ok? Até aqui tá legal? Todo mundo tranquilo aí com o conceito de risco e o que a gente pode fazer com o risco? Tá? Então, risco, 3 coisas. Ou a gente aceita, ou a gente mitiga, ou a gente transfere. Ok? 15 servidores. Pois é, deve fazer um barulhão lá. Estão em hack? Então, hack fechado? Então, diminui um pouco o barulho, né? Mas mesmo assim... Isso tem que ser. Se não for climatizado, queima tudo, para tudo. Não. É isso. Vocês já fizeram um teste de ver quanto tempo, sem ar-condicionado, quanto tempo a temperatura demora para passar do limite? É bom fazer, porque provavelmente, se vocês não têm um sistema para manter o ar-condicionado, a hora que pifar... Pois é, então. É isso aí. Aí tem que ter um mecanismo para manter o ar-condicionado ligado. Não adianta ter ponto de bateria nos servidores e o ar-condicionado parar, né? Tem que ter também um sistema lá para manter o ar-condicionado funcionando. Ok? É uma vulnerabilidade inerente lá. Pois é, mas pode faltar luz, né? Se faltar luz e tiver bateria, o servidor continua funcionando, pode continuar funcionando, mas o ar-condicionado para, né? Vocês têm que pensar nisso aí. Bom, então vou continuar aqui, ok? Então vamos falar aí de alguns procedimentos de... então tá certo. Na verdade é kVA, kilovolt ampere. Ok? Então vamos lá.
Então, vamos falar sobre procedimentos de segurança. Bom, um dos procedimentos de segurança que a gente tem aí mostrado aí no curso é a definição de uma política de segurança, tá certo? Uma política de segurança ela é um conceito, né? É um conjunto de objetivos de segurança e critérios, né, que devem ser definidos numa organização ou por uma pessoa que visam o quê? Garantir a segurança de um computador, de uma rede, dos dados, das informações das pessoas de uma empresa, tá certo? Por exemplo, políticas de segurança, elas podem ser de vários tipos, do tipo assim, ó, todo usuário deve se identificar exclusiva e honestamente para todos os sistemas. Isso quer dizer, numa empresa, que você não pode ter acesso anônimo para nada, né? Todo o acesso tem que estar associado a um usuário e que tem que estar associado a uma pessoa. Tá? Uma política de segurança também pode definir, por exemplo, que a diretoria não pode ser submetida simultaneamente a riscos. Então, isso pode trazer várias coisas. Por exemplo, você pode ter que o vice-presidente e o vice-presidente não andem juntos no mesmo elevador, não peguem o mesmo avião, tá certo? Eu conheço famílias que não viajam de avião sozinhas, juntas, né? Viaja o pai com o filho, com um conjunto de filhos, a mãe com outro conjunto de filhos em voos diferentes, tá certo? São resultados de uma política de segurança, tá certo? Bom, então você pode, no caso do Windows, né, existe uma ferramenta onde você pode implementar a política. E que política você vai implementar? A política da empresa ou, no caso do computador pessoal, aquela que você define como a sua política de segurança, tá certo? E a política de segurança também não tem essa coisa de correta, melhor, pior. A política de segurança deve refletir, né, qual é a posição, qual é a visão da empresa em termos de segurança, certo? Então, no caso do Windows, você tem aí a ferramenta de diretiva de segurança local, onde você pode implementar diretivas de segurança. Aumenta aí um pouquinho que eu vou carregar aqui a minha máquina virtual aqui. Com o Windows 8 para mostrar para vocês. Estou aqui com um monte de máquina, postando um monte de distribuição de Linux aqui. Bom, enquanto carrega lá, eu vou seguindo aqui, tá? Se pipocar aí a transmissão, vocês me avisem, por favor. Essa carga sempre consome um pouco de recursos da máquina. Bom, então você tem essa diretiva de segurança local do Windows, né, onde você pode implementar uma política de segurança no computador local e que seja diferente, se o computador está numa empresa, que seja diferente daquelas que são definidas na política de grupo do Active Directory, porque no caso de uma rede, na rede
Microsoft, você pode ter as políticas locais e as políticas globais, as políticas de grupo. Isso, é a GPO, exatamente. A GPO são as políticas de grupo, que elas vão atender, né, ou atacar computadores, grupos de computadores ou computadores da rede inteira. E aí você pode ter vários níveis de política de grupo. Política de grupo da unidade organizacional, política de grupo da organização e políticas de grupos globais para todos os computadores, tá certo? Então, você pode ainda criar uma política, além dessas políticas de grupo, uma política já local ou exclusiva daquele computador, tá certo? Então, existem várias políticas, diretivas de senha, diretivas de auditoria, ok? Eu vou abrir aqui para mostrar aqui para vocês aqui. Não, cadê? Tá aqui. Deixa eu achar aqui. Cadê? Ferramentas administrativas. Né? Painel de controle, ferramentas administrativas e aqui política de grupo e tem aqui a política local. Cadê aqui? Aqui, ó, política local de segurança. Então, eu vou abrir aqui a política local de segurança. Então, aqui você pode ativar políticas de conta, dentre elas a política de senha, por exemplo. Política de senha. Por exemplo, você pode habilitar aqui, ó, que a senha deve satisfazer a requisitos de complexidade. Quando você ativa aqui no Windows, você obriga que a senha tenha que ter 3 de 4 tipos de caracteres. Caracteres ingleses, né? Minúsculos, ingleses maiúsculos. Inglês eu quero dizer porque não entra C cedilha, esse tipo de coisa, tá? E caracteres especiais e números. Então, a sua senha tem que ter 3 desses 4. Tá? Se não tiver 3 desses 4, ele não deixa você trocar senha. Quando a gente implantou isso lá na seguradora, foi um inferno. Até o pessoal se acostumar com isso, tá certo? Você também pode definir um comprimento mínimo de senha, tempo máximo de vida de senha, tá certo? E você, quando aplica aqui, isso aqui independe do que você define para o usuário, né? Ok? Você pode definir políticas de bloqueio de conta, tá certo? Você também pode aqui em políticas locais, definir políticas de auditoria, tá? Se você quer ver todos os eventos de logon, você pode querer ver aquele log, os eventos de sistema, a parte de conta, criação de conta, o uso de privilégios, certo? A gente tinha servidores lá no Bradesco com tudo isso ativado, tá certo?
opções de segurança, né? Quem pode carregar determinados... quem pode renomear a conta do administrador, quem pode bloquear uma determinada conta, tudo isso estão nessas políticas. Atribuição de direitos de usuário, ok? Quem pode fazer o quê? Por exemplo, quem pode acessar o computador pela rede? Aí aqui está aqui, administradores, operadores de cópia, todos. Se você tirar esse todos daqui, por exemplo, acaba o compartilhamento de anônimo. Se você remover isso aqui, você não consegue mais compartilhar de forma anônima o computador, né? Já é uma dica de segurança ótima. Tem um computador em casa, remove esse todos aí, já melhora muito a questão de segurança aí do seu computador, tá certo? Ok? Então, aqui tem uma série de políticas aí de segurança. Nos laboratórios aí, você tem umas políticas importantes aí para serem efetivadas, tá certo? Vale a pena vocês fazerem os laboratórios e algumas fazerem nos seus próprios computadores, deixarem assim, tá certo? Então, tá aí algumas diretrizes, né, que a gente pode usar, ok? Bom, além disso, né, existem também algumas formas, né, de segurança que a gente pode usar em navegadores, né? Então, uma das principais delas você usar a navegação no modo privado, né? Então, é muito útil, principalmente quando você usa computadores em lugares públicos, aí no laboratório, lá no laboratório da faculdade, na casa dos outros, né? E dependendo até no trabalho, né? Então, você, quando for ter que fazer alguma coisa sua pessoal, é importante ativar essa navegação em modo privado, porque ele não guarda nada, né? Guarda cookie, tudo que ele salva, ele joga fora quando você fecha a aba de navegação, né? Você também pode bloquear aí o Internet Explorer, o Edge, agora o Edge, né? Aliás, tem uma notícia aí, parece que a Microsoft está preparando o Edge, vai liberar o Edge para funcionar no Linux, no Unix e no macOS, né? Então, daqui a pouco vamos ter mais um navegador aí que vai funcionar, porque o Edge, não sei se vocês sabem, o Edge, que é o novo Internet Explorer, ele é baseado no motor do Chromium, né? O Chromium é o projeto aberto, né, open source do Chrome. Então, o Edge vai ser mais um navegador aí baseado no Chromium, que vai estar liberado aí. É verdade. Mas depois que o Edge virou... Depois que o coisa virou Chromium, né? Ele melhorou muito. E a gente não pode negar que o pessoal da Microsoft sabe fazer um bom visual, né? Então, a tendência é que a gente tenha um navegador bonito e funcional, tá certo? Vai ser mais uma boa opção aí. Essa guia anônima é boa, mais do que boa, ela é fundamental. Sempre que vocês não estiverem em casa, é bom fazer. De vez em quando eu chego lá na faculdade, abro o navegador, tem uma conta de aluno lá aberta, entendeu? Isso é um perigo. Então, vocês devem, né, ter esse hábito de, quando não estiver em casa, né, usar a navegação anônima. Certo? Deu mole, Diogo. Ainda bem, Diego, ele só fez isso, né? Que ele só trocou a sua senha, né? Ele podia ter mandado um monte
de mensagem comprometedora, né? Ok, ele podia ter acabado com a sua vida. A gente está brincando, está rindo, mas é sério, entendeu? Então é fundamental a gente tomar cuidado, né? Pois é, então tem que tomar cuidado. Não pode dar mole mesmo, não. É, não é exatamente o phishing presencial, né? Porque você. Aí, no caso, é a exploração de uma vulnerabilidade, né? Não deixa de ser uma área de engenharia social. Não sei se você tinha perguntado. Isso é um uso de engenharia social, né? A pessoa não tem cuidado com a sua conta, né? E aí você explora essa falta de cuidado, certo? Nas empresas, é por isso que nas empresas, normalmente, a gente habilita o bloqueio de tela, né, com tempos pequenos. Às vezes tem empresa que a coisa é tão crítica que fica 1 minuto, um inferno para o usuário, mas o cara levantou da mesa, você tem que bloquear. Pois é, então, tá vendo? É isso, a gente precisa ter esses cuidados, né? A gente é muito pouco cuidadoso com a gente mesmo. Eu acho que é um assunto bom, né? A gente tem uma reflexão, acho que é uma reflexão que todo mundo tem feito nesse período, né? É essa coisa da gente cuidar pouco da gente, né? A gente precisa ser mais cuidadoso com a gente mesmo, menos egoísta, mas mais cuidadoso, até porque cuidar da gente às vezes significa cuidar do outro, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Hoje a informática, o computador, o telefone, as nossas contas são uma extensão da gente. O risco o resultado, né, de uma ação em cima de uma conta informatizada da gente pode ser drástico, né, e pode afetar outras pessoas, certo? Então vamos lá. Bom, a gente também, né, tem que atuar na questão aí da proteção dos dados, né? No final das contas, né, o valor, né, que existe nos computadores estão associados à informação, né, que está guardada lá dentro. Então, para isso, a gente tem algumas ferramentas e algumas técnicas, né? A primeira é um software de firewall, né? O Windows tem lá um software de firewall, né, que filtra o dado, né, entre os computadores, né, entre o nosso computador e os outros computadores que estão conectados a ele. Então, aí no firewall do Windows, né, você pode dizer, né, o que você pode ou não pode fazer, né? Vamos abrir aqui o painel de controle e procurar aqui onde está o firewall do Windows. Está aqui o firewall do Windows, né? E aqui você pode ativar, desativar o firewall e pode fazer configurações avançadas, né? Aqui nas configurações avançadas você pode criar regras de entrada e regras de saída, né? Regras de conexão, regras de monitoramento, né? Então, vários tipos de regras que podem bloquear ou permitir os clientes, tá certo? Então, aqui tem algumas regras que estão aqui
ativadas, né? E algumas podem ser bloqueadas, principalmente no nosso computador pessoal, né? Muito disso aqui pode ser bloqueado, principalmente as regras de entrada, tá certo? Então, todo computador vem com o firewall, né, normalmente ativado e que permite a você gerir essas regras de entrada e saída, tá certo? Outra questão é a segurança por biometria ou por cartões inteligentes, né? E uma chave, né? Chave de hardware, né? Para impedir o acesso físico, né? Ou não autorizado ao computador. Então, você pode ter lá até uma chave mesmo, né? Para fazer isso. Outra coisa é backup de dados, tá certo? Em caso de roubo, então é sempre importante você ter backup dos computadores, tá certo? Eu conheço tive um cliente uma vez que o servidor dele foi roubado, levaram o servidor inteiro. E aí ele levaram o servidor, levaram os discos, levaram as fitas cap, levaram tudo, né? Por isso é que normalmente uma empresa, né, ela mantém 2 jogos de backup. A gente já falou sobre backup, mas é importante fazer backup e é importante ter mais de um, tá certo? Porque um backup é para recuperação de desastre e o outro backup é para proteger contra perda de dados, contra roubo. Então você pega o seu backup, põe dentro do seu CPD, né? Faz backup e põe do lado do computador. Eu costumo dizer assim: se o teto cai, né, desmorona tudo, tá aí a torre gêmea, né, o 11 de setembro, que não deixa a gente medir. É muito old não, meu. Ainda tem muita fita sendo produzida aí, tá certo? Bancos ainda gravam, as suas transações bancárias ainda estão todas sendo backupeadas em fita, tá certo? Robôs enormes, é óbvio. Que usava fita, tem fita DAT, fita Ica, né? OpenSUSE. OpenSUSE é muito bom. Grande sistema. Eu já usei muito em SUSE. Né? Era um bom computador. O tempo que a SUSE era da Novell, eu usei OpenSUSE direto. Isso é. Hoje em dia, né, quem pode, as storages, né, estão mais baratas e mais rápidas do que as fitas, né? Fita é uma coisa que ficou cara. Tá certo? Mas ainda tem muita coisa sendo feita em fita, tá? Ainda tem. Existem também, em relação a backup, alguns aspectos legais, tá certo? De como você guardar a informação legal. Ok? Então, algumas coisas, a lei ainda exige que determinadas gravações sejam feitas em determinadas mídias. Tá certo? Então, backup, eu falei versão outro dia, backup também é uma área, né, que, assim como a impressão, tem gente que desenvolve uma carreira, porque é um negócio complicado pra caramba. Tá certo? Opa! Voltou aí. Vocês estavam me ouvindo bem aí? Conseguiram me ver e ouvir esse período direitinho aí? Ah, ok. Então tá. Então o backup também é uma área da computação aí que é um mundo à parte, tá certo? Com as redes SAN, o projeto de storage, o dimensionamento, né, de backup, determinação de volume, né? Isso é uma coisa muito ampla, porque tem sistemas, tem bancos de dados, por exemplo, que você nem tem tempo de parar o banco para fazer o backup. O backup tem que ser feito em tempo real. Na verdade, você faz fazendo
você faz fazendo replicação de dados, né? Você replica os dados de uma storage para outra storage. Isso é feito bit a bit, em baixíssimo nível. Você gravou um bit aqui numa storage, o software da storage replica esse bit para outra storage, ou para outra, dependendo do volume de backup que você precisa ter. E aí, essa questão da replicação dos dados passou também a ser um aspecto de desempenho e de balanceamento de carga, porque se você faz backup, se você tem o armazenamento em lugares diferentes, você pode ter a sua aplicação distribuída, e aí distribuir a carga da sua aplicação em vários sites, tá certo? Então, tem muita aplicação sediada em data center, né, onde os dados estão sendo replicados e as aplicações, no final das contas, são... mas tem mais coisa que o RAID 5, tá certo, Felipe? Às vezes você precisa de desempenho, né, de leitura, e aí você precisa fazer o RAID 15, né, que é o RAID 5 com espelhamento, e outras técnicas aí hoje mais avançadas, né? Então, essa parte de storage e de rede de dados é um conhecimento, é uma área bem grande aí, bem interessante tá certo? É uma carreira inteira aí voltada para essa gestão de dados, né? Tá passando um pouco do conceito de backup e está indo para a questão da gestão de dados. Ok? Então, a gente tem a questão do firewall, tem a questão da biometria, tem a questão de backup, né? Eu acho que também que tem aí laboratório para você ativar o backup do Windows, é um negócio legal. Você também pode ativar a criptografia dos dados no disco, né? O Windows agora tem um BitLocker, né? Agora parece que funciona. Algum tempo atrás não funcionava muito bem, mas o BitLocker agora funciona muito bem e você pode habilitar aí a criptografia em algumas situações, isso é fundamental. A gente lembra aí o caso do computador aí da Petrobras, uma vez, do notebook que foi roubado, né, e que tinha um mapeamento de todas as áreas do pré-sal, né, dentro dele. E houve um vazamento de algumas coisas, não tudo, mas de algumas áreas importantes da Petrobras, tá certo? E às vezes é importante, então, a gente criptografar os dados no nosso disco. Tem um dado aí, tem um negócio também famoso aí, que é o computador do Daniel Dantas, né, do Banco Pactual, que tem uma criptografia que até hoje não conseguiram quebrar a criptografia dele lá. Conseguiram pegar o computador dele na justiça, mas até hoje não conseguiram quebrar a criptografia, que ele usa um EAS de 512 ou de 1024, acho que de 1024 bits. Então tem muita coisa lá dentro que a gente não sabe até hoje. Mas dá para fazer isso com software livre também, sem gastar dinheiro. É só gastar neurônio. Isso é de graça. Então vamos lá. Bom, então a parte de criptografia. E depois, né, as empresas, né, também têm que
costumam ter um hábito, né, de, na hora de eliminar os discos rígidos, né, precisam que os dados sejam apagados de forma definitiva. Porque, na verdade, quando a gente faz uma formatação, né, lógica, né, ou mesmo quando a gente apaga uma partição, ela de fato não se apaga, né? Isso fica lá magnetizado no disco, fica lá gravado. Para você eliminar isso de fato, você precisa gravar 0 bits, né? Bits zeros. Normalmente você faz isso, grava bit zero em todos os setores, em todas as trilhas do disco, né? No baixo nível. Existem umas ferramentas, né, para você fazer isso. Ou você desmagnetiza o disco completamente, ou destrói ele mesmo. Tem umas ferramentas que você faz um furo no disco e destrói o disco fisicamente, tá certo? Mas mesmo essa destruição física ainda permite, se você não fizer direito, permite que algum dado seja recuperado, tá certo? Tem um episódio aí, tem uma série que eu já falei aqui, chamado How to Catch Fire. Ela está até no Globoplay, acho que está liberado lá no Globoplay, que conta a história, um pouco da história aí o pano de fundo, né? A história do surgimento da microinformática, né? Lá nos anos 70 e 80. Aí tem um episódio lá de perda de dados que é feita uma recuperação lá, onde eles deslocam o dado setor a seu disco, setor a setor, né? Ou melhor, e aí recuperam bloco a bloco do disco. É um negócio bem interessante. É uma série que é bem legal de ver. Quem é de TI, vale a pena assistir essa série. E aí tem esse episódio aí de recuperação de dados, tá certo? Foi uma área também, recuperar dados de HDs apagados, né, danificados, já é uma área que também é uma coisa muito rentosa, né? Preciso muita tecnologia, preciso muito conhecimento, né, de baixo nível, mas acho que no Rio de Janeiro a gente tem só uma empresa que faz isso. E às vezes, eu já atuei nessa área há um tempo aí, uma época aí que era um tal das empresas não terem backup, a gente ter que perder disco e a gente ter que recuperar dados de disco. Foi uma época boa. Bom, o que mais? Bom, além disso, a gente tem aí, né, a proteção contra software mal intencionado, né, que normalmente a gente usa para isso uns programas, né, anti-malware, que agora eles costumam se chamar Endpoint Security, né, segurança do ponto final, né, que é a do usuário, segurança do usuário através desses Endpoint Security. Então, a McAfee, a Symantec, a Kaspersky, todas as empresas, né, que eram empresas de antivírus, implementaram aí ou melhoraram os seus softwares de antivírus, né, para fornecer muito mais do que só antivírus. Eles têm proteção contra phishing, contra malware, contra spyware, adware, e apresentam firewall, possibilitam que você implemente um controle de navegação, dizendo o que o usuário pode ou não pode fazer. Tá certo? Ela é bem interessante.
Na década de 90, tinha um software nacional, um software que ficou muito famoso. Foi até comprado pelo governo da França, que era um software que você conseguia dizer que o usuário só tinha acesso a um determinado arquivo quando ele estava executando um determinado software. Por exemplo, imagina que você tinha um banco de dados de contas a pagar. Então, o usuário só tinha acesso àquele arquivo se ele estivesse usando o programa do contas a pagar. Quando o programa do contas a pagar não estava aberto, você não conseguia ler aquele arquivo. Esse software chamava SCUA, SCUA Security. É uma empresa que ainda existe, nacional, com soluções de segurança muito interessantes. Eles são lá do Sul. Uma turma bem amiga, os caras bem bacanas. Eu uso o Lubuntu, né? Eu uso o Lubuntu, eu uso o Lubuntu. Eu agora estou testando um monte, né? Porque eu estou testando um monte porque o Lubuntu mudou a interface, né? O Lubuntu usava o LXDE e agora mudou para o LXQT, que é baseado numa biblioteca Qt aí, que é uma biblioteca leve aí do KDE, né? E eu, a princípio, não gostei muito da interface, não. Mas eu instalei aqui numa máquina virtual e tudo, quer dizer, baseado no GNU, todos eles usam as ferramentas do GNU, né? As ferramentas de tipo ifconfig, ls, cp, tudo que esses comandinhos de coisa são GNU, né? Os caras escreveram lá, e algumas outras, o GIMP é GNU, né? Tem muitas. Cara, eu tenho uma máquina virtual aqui, mas eu instalei, rapaz, e eu só abri eu não sei se foi a máquina que eu baixei, estava aqui. Acho que eu removi aqui. Eu tinha baixado aqui, mas abriu só com prompt de comando. Aí tinha que gastar um tempo aí para botar a interface no ar. Aí eu dei um tempo, tá certo? Mas funciona bem. A gente tem aqui em casa um Chromebook, né? E funciona bem legal, é um conceito interessante. O Elementary OS também, esse conceito de sistema fechado, né? Também é leve. Mas aí como eu não gostei a princípio da interface do LXQT, eu estou testando aqui um monte de gente, né? Até porque eu achei tudo meio pesado. Aí depois verifiquei que um peso é por conta também do kernel novo, né? Do kernel 5 do Linux, veio um pouco mais pesado, né? Mas a gente ainda encontra aí máquinas que consomem 400 e pouco de memória, né? 400 e pouco. Aí eu consegui dar mais ou menos um jeito na interface, né? Estou tendendo a manter aí o Ubuntu, mas tem um monte de coisa legal. O KDE está lindo. Ah, as distribuições baseadas em KDE estão muito legais. Tem um, tem um cara novo aí no mercado, que é o PopOS, que está muito, mas muito bacana. E
achei isso aí. Tem o Cinnamon, né, que é muito legal, né? Tem muitas coisas. O Linux é muito legal por conta disso, né? Você tem e tem aí um cara que até já mostrei aqui, né? Um sistema brasileiro aí, o Linux X, que tem cara de Windows, né? Igualzinho ao Windows 10. Mas isso dá para montar, porque na verdade eu estive olhando, ele é baseado em KDE, é só você pegar o. Existem temas do KDE que você faz o KDE igual ao Windows, né? E põe ele com a mesma cara, né? Mas é isso, eu tô testando um monte de gente, mas e tem os FXE, né? As interfaces FXE são muito estáveis e muito leves. Então, quem tem aí o computador mais antigo, né? Eu já volto a esse assunto já já. Olha só, são 10h30. Vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos? Deixa eu tomar uma água aqui. Vocês também, a gente já volta, tá bom? Pode ser? Então são 10h34, a gente dá 10 minutinhos aí, volta 45, tá bom? Beleza. Eu vou parar aqui a gravação.